Você que é vendedor sabe que no dia a dia a gente acaba conversando com muitas pessoas, conhecendo as suas histórias e os seus desafios. E ao longo dessa jornada a gente vai entendendo ali quais são as histórias, os desafios mais comuns do mercado. Hoje eu quero dividir com vocês a história de um gestor que eu conheci e que, apesar de ter assumido o processo comercial há pouco tempo, ele já enfrentava muitos desafios ali todos os dias e isso meio que foi virando uma bola de neve. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal e não ativou o sininho das notificações, essa é a hora. Não vai perder o nosso conteúdo, hein? Quando eu conversei com esse gestor, ele estava se sentindo um pouco sem visibilidade e sem controle sobre o processo. No final das contas, ele não entendia muito bem o que precisava ser feito para direcionar melhor o time e conseguir bater as metas. Então, pessoal, em uma dessas calls que eu tive aí durante o meu processo, conversando com esse gestor comercial, ele me contou que tinha assumido o time há pouco mais de 6 meses, mas que ele já passava por muitos desafios ali na rotina diária. Ele já assumia todos os papéis principais aí de um gestor. Então, semanalmente, ele tinha reunião com o time para poder pegar feedbacks das negociações, das vendas, atualizar o forecast e ele tinha uma segunda reunião para poder reportar esses feedbacks diretamente para o diretor e para o CEO. No final das contas, toda semana era um martírio para esse gestor. Ele sempre ficava muito estressado, muito ansioso com essas reuniões semanais, com as duas, porque ele não tinha muita previsibilidade do que poderia acontecer. Ele não sabia que tipo de feedback ele teria do time e que tipo de feedback ele teria que passar para o seu diretor e para o seu CEO. Então, no final das contas, essas duas reuniões, que são pontos muito importantes do processo, acabavam sendo uma fonte de estresse muito grande para esse gestor. E ele não sabia se, nessas reuniões, ele teria que demitir alguém, se ele próprio seria demitido ou se ele acabaria pedindo demissão porque a pressão era muito grande e ele não conseguia ter um controle desse processo. E nenhum desses cenários são fáceis, a gente sabe, ninguém quer ser demitido, ninguém quer ter que demitir ninguém. Então esse gestor tinha ali uma bomba nas mãos toda semana, no mínimo 2 vezes, quando ele ia fazer reunião com o time e quando ele faria a reunião com o diretor e com o CEO. E ao longo dessa conversa eu fui percebendo então que ele tinha sim as competências necessárias para ser um bom gestor, mas ele não estava conseguindo performar no seu maior potencial. E eu percebi isso pela forma que ele se portava na call. Ele falava muito rápido, sem pausa para poder respirar, ele mexia demais na cadeira. Eu fui percebendo o quanto aquele gestor estava ansioso, aquilo era pura ansiedade. E a gente sabe que é um sentimento super comum em vendas, né, pessoal? De acordo com o Fórum Econômico Mundial, pelo menos 4% da população mundial é atingida pela ansiedade. Então, a gente precisa mesmo se cuidar, porque a gente vê aí, na prática, com o exemplo desse gestor, como que isso vai impactar não só a nossa qualidade de vida pessoal, mas os resultados que a gente tem também na nossa vida profissional. Por exemplo, esse gestor me contou como era o clima das reuniões semanais que ele tinha com o time. Basicamente, eles se reuniam para poder fazer uma revisão da semana anterior, então pegar os resultados de vendas, os resultados das negociações e colher ali um feedback sobre o que o pessoal tinha feito e gerado esses resultados, e também setar ali as melhorias para a próxima semana. O que a gente conseguiria gerar de resultados na próxima semana e quais seriam as ações do time a partir do que já tinha sido feito na semana anterior. Nada muito diferente do que você deve estar acostumado a fazer e ver aí no seu próprio processo comercial. Então, você sabe bem como é essa rotina aí do gestor e do time em si. Basicamente, o gestor confiava inicialmente ali nesses feedbacks do time para ele poder passar um forecast, um resultado mais assertivo para o diretor e para o CEO. Mas ele sempre ficava com a sensação de que estava faltando alguma coisa. No início, ele levava isso para frente, né, se dava ali por satisfeito de certa forma, mas ao longo do tempo,
a ansiedade dele foi aumentando cada vez mais. Ele ficava com esse receio, essa pulga atrás da orelha de que faltava alguma coisa, mas ele não conseguia descobrir o que era e não conseguia ser assertivo nas ações de melhoria na próxima semana, no próximo mês, e acabou virando um ciclo ali, né? Aumentando cada vez mais essa tensão, esse atrito entre o próprio gestor e o seu time na hora de colher esses feedbacks e montar o plano de ação. E a ansiedade crescente desse gestor fez com que ele se comunicasse cada vez mais de maneira mais afobada com o time, sem ter um cuidado ali de como comunicar o que ele queria comunicar e também sem prestar muita atenção no que realmente deveria ser priorizado nessa comunicação. Até que chegou num dia que ele acabou explodindo durante essa reunião. Ele falou mais do que devia, de uma forma que ele não deveria ter falado ali com o time e estourou esse atrito, né? Levou esse atrito ali ao máximo. E nesse ponto, nesse dia dessa reunião, a pergunta que ele estava remoendo há tempos ali dentro da cabeça dele ficou ainda mais latente. Será que ele realmente tinha chegado no ponto de ter que demitir alguém do time? E essa pergunta sempre voltava na cabeça dele porque ele não estava satisfeito com aquele feedback, né? Ele tinha aquela sensação de que faltava alguma coisa. E se faltava alguma coisa, significava que ele não estava entregando ainda a melhor performance dele, que ele precisava mudar alguma coisa no meio desse processo para que ele pudesse justificar a manutenção do emprego dele mesmo e daquele time também. Então essa dúvida ficou ainda mais forte depois dessa reunião, onde ele explodiu com o time e ela não foi construída ali no momento, né, pessoal? É uma dúvida que veio sendo construída mês a mês com esse feedback que sempre ficava faltando, essa pecinha que não encaixava no comercial. E eu imagino que você esteja bem curioso aí para saber o desfecho dessa história. E agora vou contar para você o que aconteceu no final das contas com esse gestor. Que essa dificuldade de obter um feedback de qualidade não era um privilégio só desse gestor não, viu, pessoal? Na verdade, isso é muito comum, acontece praticamente todos os dias aí em várias empresas. E é muito legal essa prática que esse gestor tinha de escutar feedbacks do time. Isso é muito importante para criar laços mais fortes da cultura organizacional ali dentro da empresa, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque esse feedback pode não ser tão assertivo. E isso nem é culpa do vendedor. Acaba sendo culpa aí dos vieses cognitivos que a gente tem e que acabam turvando um pouquinho essa nossa tomada de decisão. Um desses vieses cognitivos, por exemplo, é o efeito auréola, onde o time acaba colocando um peso muito maior sobre uma determinada ação, sobre uma determinada situação, mas que, na verdade, essa ação não tem tanto impacto nos resultados finais. Por isso, a gente tem um feedback ali mais enviesado, mais subjetivo. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse não é o único viés que a gente tem aí que atrapalha essa nossa tomada de decisão, não. E aprender esses vieses cognitivos é fundamental para a gente ser mais assertivo nas nossas escolhas ao longo do nosso processo comercial. Então, apesar do feedback humano não ser tão objetivo, ele é sim uma parte importante de ser adicionado ao feedback com dados. E é justamente isso que o Sales Engagement, um dos pontos que o Sales Engagement vem para resolver, né? Dar mais segurança, mais assertividade para 94% dos gestores que não confiavam nos seus indicadores de vendas até começarem a rodar essa disciplina aí dentro do seu processo comercial. É o Sales Engagement que vai permitir aí que o vendedor tenha mais facilidade, mais produtividade no dia a dia dele, sem que ele precise gastar 20% do tempo dele colocando informações ali em ferramentas que são muito manuais, como um CRM, por exemplo. Então, no final das contas, o grande objetivo do Sales Engagement é unir pessoas e processos dentro de uma tecnologia de uma forma estruturada para que a gente tenha uma boa visibilidade e transparência desse processo. Dessa forma, os gestores vão conseguir aí ter uma boa visibilidade do processo,
ter maior controle e conseguir traçar estratégias mais assertivas para a melhoria da área comercial. E é bem fácil a gente pensar um exemplo aí do dia a dia para a gente ver a importância desses dois tipos de indicadores. Por exemplo, se você quer aumentar as suas vendas, é muito fácil a gente falar, eu preciso vender mais. Beleza, o que a gente vai fazer de fato para aumentar essas vendas? Aqui a gente pode pensar até em duas alternativas. Aumentar o nosso volume ali no topo de funil, então colocar leads de uma forma mais constante, em um volume maior, ou até mesmo pensar no aumento das taxas de conversão ao longo do funil. E nesse momento é muito importante a gente olhar para os fluxos que estão sendo utilizados. Como que eu posso analisar o meu fluxo e garantir que eu vou ter uma performance melhor? Eu preciso ter os indicadores ali de quanto eu converto dentro do meu fluxo de prospecção. Dentro desse fluxo, eu converto melhor por ligação, por telefone, pelo LinkedIn ou é pelo WhatsApp? Só assim eu vou conseguir direcionar os meus esforços, sabendo qual tipo de ação eu devo priorizar dentro de cada um desses meus fluxos, para que aí sim eu consiga chegar ali na minha meta de vender mais. E esse é o poder de um processo baseado em Sales Engagement, pessoal. Agir pautado em dados e não em opinião. E no final das contas, ser muito mais assertivo. E isso é o poder que a gente quer entregar aí para todos os gestores de vendas. Quando a gente consegue agir baseado em dados, eu sei mostrar ali para o meu superior, para o meu CEO, para o meu diretor, que a mudança vai sim acontecer. E a gente acaba passando também muito mais confiança para o time. Afinal, todo SDR, todo vendedor quer bater a meta ali também. Então, eu não tenho um desfecho ainda para dar para vocês sobre a história daquele gestor, mas eu posso dar um spoiler aí que ele ficou bem animado na nossa conversa com essa nova possibilidade de aplicar o Sales Engagement dentro de casa e assim poder deixar toda aquela ansiedade, toda a insegurança para trás, tendo muito mais assertividade em um processo baseado em dados. E se você ficou curioso para saber aí o desfecho da história desse gestor e quer acompanhar mais conteúdos acessíveis de vendas, é só deixar o like no seu vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com um amigo vendedor, SDR, gestor de vendas, para não perder nada. Se eu esqueci de comentar aqui alguma coisa ou se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a nossa equipe vai te responder. E é isso, pessoal. Continuem estudando vendas, se aprimorando, sejam empáticos e bora personalizar as nossas mensagens para aumentar as taxas de conversão. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo.